Estamos ao vivo. Silvana, só se eu ter aqui, Silvana, que tá. Tá ligado? Só fazer um teste. Pode deixar. Boa noite a todos. Quem está assistindo, que já entrou na live. Estamos ao vivo nessa noite. Sou Nelly, da Autoescola Nelly, da margem esquerda de Gaspar. E essa noite nós estamos fazendo algo diferente durante o curso técnico teórico de primeira habilitação. Estamos aqui com um bate-papo programado, esperando, aguardando que todos participem, fazendo perguntas, tirando dúvida. E você que já está nos vendo, compartilhe, convide seus amigos e peça para que assistam conosco, participe conosco nesse momento legal. Hoje trouxemos então, por falar em trânsito, por ser essa live... A semana de trânsito está acontecendo, de conscientização ao trânsito, né? Setembro é considerado o mês de conscientização ao trânsito e a semana iniciou dia 18, alusiva à conscientização do trânsito, Semana Nacional do Trânsito até dia 25. Então, nessa noite está conosco alguém que entende do assunto e que nós temos a honra nessa noite de ter conosco o meu instrutor dos meus cursos, Fábio Campos de Blumenau, especialista em trânsito. Fábio, seja bem-vindo e agora é contigo. Tá bom, então a todos boa noite, que nos acompanham em casa, né, pela nossa live. Agradecer o convite, né, pela oportunidade, e sabemos que é difícil, né, nós estamos hoje... interligado diretamente com a autoescola, né? Nós que formamos aí os profissionais de trânsito, os instrutores, os diretores, e às vezes a gente fica com dificuldade de estar nos CFCs, até para acompanhar como é que está a aula teórica, como é que está a prática, e esse convite é importante, né? E agradecer em nome dos CFCs essa abertura, para que nós possamos junto aqui discutir assuntos relevantes ao nosso trânsito, a questão de segurança viária, a questão das normas de trânsito, que realmente estão sendo cumpridas, ou porque alguns não cumprem também essas normas. E a proposta que você falou é importante. Nós estamos agora na Semana Nacional do Trânsito, começou dia 18, vai até dia 25. Hoje, ou melhor, ontem inclusive, foi o Dia Mundial Sem Carros. Sabemos que esse é um grande desafio para a nossa sociedade, né, que gosta de dirigir, né? Inclusive estamos aqui dentro de uma autoescola, num curso teórico, né, com alguns alunos aqui, fazendo a sua habilitação. Então é sinal que também gostam de dirigir. Mas o que nós buscamos hoje, realmente, são pessoas com responsabilidade na direção veicular. Eu sempre deixo bem claro que existe motorista e existe condutor. Quem é motorista? É qualquer pessoa que dirige qualquer veículo. E nós buscamos hoje uma diferença. Nós buscamos hoje um condutor, uma pessoa com responsabilidade no trânsito. Por isso que esse ano a mensagem do Denatran, que agora é o Senatran, né, trouxe a mensagem: a responsabilidade no trânsito salva vidas. E o grande desafio é entender o que é responsabilidade no trânsito. O nosso Código de Trânsito hoje, poucos momentos ele fala em responsabilidade lá escrito. Ele fala em direitos e deveres. Mas qual que é a nossa responsabilidade realmente no trânsito? Esse é o grande desafio. Mas antes de entrar nessa parte mais específica, né, eu quero hoje aproveitar a oportunidade e parabenizar todos os agentes de trânsito do Brasil. Tá? Hoje é o dia nacional deles, é um público muito importante para poder controlar a operação do trânsito, não somente fiscalizar. A sociedade hoje ela tem essa visão equivocada. O agente não só está ali para autuar. A autuação, né, ela é feita para evitar um acidente. Então, quando tem fiscalização, porque alguém descumpriu a norma. E o agente não é só isso.
O agente ele é o operador de trânsito. Ele é aquele profissional que compartilha um trânsito mais seguro, um trânsito com responsabilidade que todos nós devemos ter. Nós, eu falo, pedestre, o motorista, que é o condutor, e todos os usuários que estão na via pública. Então, acho que a proposta, nosso bate-papo hoje, nossa conversa, é trazer aqui, junto numa sala de aula, estamos aqui em aula sim, numa autoescola, aqui na cidade de Gaspar, os alunos estão aqui participando da aula, nós buscamos trazer essa live para dentro da sala de aula, para que possamos realmente aí trabalhar, discutir, né, justamente durante a aula, a importância e a responsabilidade de cada um no trânsito. E essa é a proposta. Então eu quero também agradecer a todos aqui pela participação. Sejam todos aí bem-vindos, né, na nossa live de hoje, que é uma aula, né, a gente vai fazer aqui um bate-papo, trazer aqui alguns elementos que fazem parte da formação de vocês, que isso é muito importante. E um deles ali é a questão voltando à responsabilidade. O grande desafio hoje nosso é o seguinte: por que as pessoas não respeitam as regras de trânsito? Por que é tão difícil as pessoas cumprirem as normas de trânsito? Esse é o grande desafio hoje. Por exemplo, eu costumo fazer uma analogia com a lei para quem que é proibido hoje fumar em local fechado. Hoje nós sabemos que você não pode fumar o seu cigarro dentro de uma sala de aula, dentro de um restaurante, correto? A pergunta é, se hoje, né, eu aqui em sala de aula acendesse um cigarro, alguém aqui em sala de aula ia falar para eu apagar o cigarro? Sim ou não? Pode falar. Sim? Beleza. E por que nós não cobramos isso também para quem anda sem cinto de segurança no automóvel? Qual é a diferença de você cobrar de uma pessoa não pode fumar aqui dentro e cobrar do cidadão do carro que está de carona com você de colocar o cinto de segurança? Porque a lei do cigarro pegou e desde 1966 a lei do cinto de segurança ainda não pegou. É isso que eu falo, às vezes está faltando a participação da sociedade, do cidadão. Quando a gente fala em responsabilidade no trânsito, está faltando assim, ó. Nós temos hoje agentes de trânsito, temos guardas municipais, polícia militar, as polícias rodoviárias que fiscalizam. Ok, tem que ter fiscalização. Mas no Brasil ele tem uma situação interessante. As leis só funcionam se forem fiscalizadas. Interessante isso, né? Então ela só vai funcionar se tiver fiscalização. Mas a pergunta é, por que eu tenho que esperar ser fiscalizado se eu sei que eu estou errado? Por exemplo, se o condutor sabe que ele não pode ultrapassar em uma via que a faixa é contínua amarela, que é proibido, certo? Sabemos disso. E por que eles respeitam isso? Porque ele precisa que haja uma fiscalização. Será que para depois dizer que existe a indústria da multa? Ou está faltando aí a responsabilidade como cidadão? Essa é o grande, né? A grande discussão hoje no nosso dia a dia. Então, a Semana Nacional do Trânsito desse ano, que fala que a responsabilidade de salvar vidas é tratar que as pessoas comecem a cumprir, comecem a fazer o correto no trânsito. E não espere a fiscalização acontecer. Só para você ter uma ideia, a questão do trânsito no mundo hoje, a questão da prevenção do acidente de trânsito só veio após um acidente. Então veja, teve que acontecer primeiro um acidente para se pensar em prevenção. Mas até quando nós vamos aceitar isso? Por que nós não podemos, né, antecipar isso? Porque eu não tenho que cumprir a regra para não precisar ser fiscalizado. E isso estou falando de fiscalização. O pior, né, é quando ocorre um acidente para depois tomar providência. Que é a grande dificuldade nossa hoje como cidadãos. O que está faltando para a gente mudar essa realidade? O que é responsabilidade no trânsito? No caso de Gaspar, você como instrutor aqui e também agora como proprietária de autoescola, qual é a sua visão no trânsito de Gaspar? O que precisa para... Eu vi aqui que tem algumas infrações, muitas infrações com a cidade de Porto de Gaspar, né, relevantes, para ver que a Guarda de Trânsito aqui trabalha dioturnamente, tá? São várias infrações, um valor até inconsiderável de infrações de trânsito realizadas na cidade de Gaspar. Então é sinal que muita gente... o que ocorre de condutores infratores não é só em Gaspar, que é só uma referência, porque estamos aqui em Gaspar agora, mas isso é uma realidade no Brasil. O que está faltando, então, além do que a gente comentou aqui da lei que tem que ser cumprida, tem que ser respeitada, mas o que pode ser melhorado além disso?
do seu ponto de vista, como instrutora? Olha, no meu ponto de vista, o que precisa primeiramente é a conscientização de cada um, a consciência, né? Eu falo isso em curso sobre, por exemplo, 2 exemplos, né? O uso do celular e bebida alcoólica e volante. Eu não precisaria me esforçar a convencer a cada aluno que isso é errado, que isso pode ter um reflexo muito grave. Ele precisa ter a consciência, né? Eu falo isso em curso, cada um ter a consciência que isso é errado, que isso é proibido, além de ser contra a lei, não é só o caso, a multa, a infração, o valor que vai precisar pagar se for abordado, mas a consciência que aquilo ali pode causar algo assim muito grave, não só para si, como para famílias, né? Famílias. Por exemplo, ontem eu escutei o nosso diretor-geral, né, o Bagatoli, que falou algo que me chamou muito a atenção, dizendo assim, que enquanto acontece com outras pessoas, acidentes graves, mortes, é apenas números. Quando acontece com alguém da tua família, alguém que tu ama, alguém que tu não queria, não uma perder, tragédia. Aí significa acidente, significa morte, significa algo grave, né? Então, eu creio que, assim, principalmente a consciência de cada um, né? Quando você fala em consciência, né, eu sempre bato nessa tecla da questão do comportamento das pessoas, que é a educação. E a educação vem da onde? De casa. Então, a educação é a base. Nós estamos agora há 24 anos com o novo Código de Trânsito Brasileiro. Então, faz 24 anos hoje que ele está em vigor. Muita gente desconhece as normas de trânsito. E muita gente questiona o seguinte, mas por que é tão difícil compreender a lei de trânsito? Não é difícil compreender a lei de trânsito. O difícil hoje que a gente percebe é trazer os costumes de casa corretos para o trânsito. Porque uma coisa é importante, quando a gente fala em comportamentos, vamos deixar bem claro que a educação se começa em casa. Então você, cidadão que toma café da manhã, ao acabar o seu café, você recolheu a sua xícara e colocou na pia para lavar, você será um excelente condutor, porque os costumes de casa se levam à praça. Então, a escola ensina, a escola vai dar uma diretriz. Então, muita coisa hoje falou da questão comportamental. Então, é a questão de casa. É um exemplo que eu sempre comentei, e comentei isso hoje, inclusive em sala de aula, as pessoas que vão ao supermercado. Elas vão ao supermercado fazer compras, elas têm ali um corredor de mercadorias, ela observa naquele corredor uma promoção, que é a etiqueta laranja ou vermelha, certo? Aí, feito isso, a pessoa abandona o carrinho de compras no meio do corredor para pegar a última caixa de sabão. Beleza? Não bastasse somente isso, ela passa as compras no caixa, vai para o estacionamento e coloca as compras no banco do carona. Que para isso os carros têm porta-mala. Já está errado de colocar a compra no banco do carona. Tá? Alguns carros o porta-mala virou porta-som, né? Mas tudo bem. Né? Mas porta-som, isso cabe infração porque fica inoperante o step. Então fica a dica aí. Então, e se não bastasse a compra no banco do carona, abandona o carrinho numa pilastra, numa outra vaga de estacionamento, tá? E tudo isso sendo feito, sabe aonde? Na frente de uma criança. Isso quer dizer o quê? Que isso vai continuar. Então são essas pequenas atitudes que temos que perceber. Então tem uma frase de um texto, de um exercício do nosso amigo Júlio Modesto Araújo, se chama o teste de permissividade. O que é permissividade? É até quando nós vamos permitir que alguém faça algo de errado do meu lado e nada seja feito. Isso tem que mudar. Isso é uma realidade. Chamou da fiscalização? Ela. Isso. Ah, lá fora? Ah, tá ok, tranquilo. Estamos aqui dentro da sala de aula, então aqui no nosso estado existe a fiscalização de trânsito para quem está em sala de aula. Então daqui a pouquinho, caso ouçam aí na live aí, né, algumas sirenes chamando, será que escolhido alguns alunos para fazer ali a digital, para verificar se estão realmente cumprindo a carga horária. Isso faz parte de uma fiscalização de trânsito prevista em lei em nosso estado por portarias. Voltando ao comportamento, é isso. Então vejam, nós precisamos mudar esse comportamento, sim, precisamos cobrar. E voltando à frase da mensagem da Semana Nacional do Trânsito, a responsabilidade salva vidas. Então nós temos que provocar que as pessoas comecem a fazer o certo. Não precise da fiscalização. Tá? Esse é o propósito, porque é muito comum hoje nós acharmos culpados.
a culpa não é minha, né? A indústria da multa, e não é por aí. As pessoas precisam, por exemplo, qual que é a forma de eu me comportar no trânsito em movimento hoje com o meu carro? Qual é a distância do meu veículo em movimento do veículo da frente, por exemplo? Né? Vocês acham que as pessoas andam muito coladas hoje nos carros da frente? Vocês sabiam que a 60 km por hora, a distância do meu veículo para o da frente é uma distância de 4 veículos de distância? Aí você tira uma ideia. Estão andando muito próximo ou não? Estão. Então, muitos condutores hoje não se envolverem em acidentes, sabe por quê? Sorte. E eu sempre oriento aos meus amigos e alunos, não conte com a sorte. Seja prudente, seja responsável, mantenha a distância. Mantenha a distância. Isso é muito comum a gente perceber acidentes, né? A gente chama de o engarrafamento, né? O engavetamento, são colisões que envolvem 3, 4 carros. E isso porque andam muito colados, andam muito próximo do outro. E a autoescola, ele tem essa, dentro das suas aulas práticas, né? Vai sempre estar trazendo o que foi falado em sala de aula com a prática. Né? E você o tempo todo estão cobrando os alunos, cuide da velocidade, olha as placas de sinalizações. E isso tem que ser a vida inteira, né? Não somente na autoescola. Eu sempre falo que a continuação do aprendizado de um aluno de CFC continua em casa, na família. Não pode ficar somente no CFC. Concorda comigo? Com certeza. Até porque muitos podem até questionar, até, né, o pessoal que está aí nos acompanhando pode entender que a formação do condutor é muito pouco tempo. E é verdade, né? 45 aulas teóricas, 20 práticas de carro, 20 de moto. No universo, para você ter em mãos um veículo que pesa 1000 quilos, tá? 1000 quilos. Um veículo que ele mata mais do que arma de fogo. Tá? É um veículo que ele é muito pesado, né? E precisa de toda uma questão de trazendo a teoria para a prática, né? Essa coisa mecânica, em 45 ou no máximo 90 horas aulas, que é 45 teórica mais 40 de prática. Nesse universo de 85 horas aulas, deixar alguém pronto não é tão fácil assim. Então a autoescola já faz o quê? Ela acaba capacitando a base para o condutor, mas a prática, o aprendizado continua. Inclusive, por mais que eu tenha um pouco de experiência na parte de direção veicular, gente, mas todos os dias eu aprendo. Todos os dias a gente aprende uma nova diferente, a gente aprende uma postura diferente. Então imagina para quem está começando agora. Então a gente sempre busca que a família em casa, ela sempre continue, né, ensinando as pessoas a dirigir. Né? Porque os jovens hoje têm lá o seu pai, sua mãe dirige, seu irmão mais velho. Então ele tem que, fiz a base da autoescola, tenho uma boa noção, mas eu preciso praticar. E se praticar tem que ser com a sociedade. Aí vem a questão, a sociedade hoje, ela consegue ser um exemplo de um bom condutor? O que você acha? Eu acho que não. Não? Não. Pois é, esse é o grande desafio. Até não querendo te interromper, mas a gente sabe ver, como a gente está muito no trânsito, né, acompanha bastante cenas assim que tu fica às vezes até sentido. Tu vê famílias dentro de um veículo, né, vê famílias, crianças dentro dos veículos, e aí tu vê o motorista, né, aí não vamos chamar de condutor, não vamos chamar de condutor, né, vamos chamar de motorista. Cortando a frente de outro veículo, vendo um pedestre ali esperando na faixa de pedestre para atravessar e ele simplesmente ignorar, em algumas situações xingando o outro condutor, o veículo que passa e fazendo sinal, né? E a criança crescendo vendo isso. O que acontece? Daqui a pouquinho, essa criança é adulto, completa 18 anos, e ele cresceu vendo o pai fazendo isso. E o meu pai é meu herói. O que ele vai fazer? Ele vai tentar imitar o pai, porque ele achava lindo. Né? E aí fica difícil quando ele vem para uma autoescola, quando ele vem tirar sua primeira habilitação, os instrutores conseguir fazer essa limpeza, né? Sim. Que ele trouxe lá de muitos anos. Os vícios, né? Os costumes. Exatamente. E tu colocar uma direção diferente Sim. na mente dele, né? Então, às vezes, tem situações bem difíceis. Mas a gente está aqui, está na luta, e a nossa meta é, como eu sempre digo para eles, saírem daqui com aquela consciência de que os princípios da primeira habilitação, eles levem para a vida toda, né?
que lá adiante eles não vejam que velocidade além do permitido é legal, fazer ultrapassagem esforçada é legal, porque daí eu sou o cara, né? Se achar, enfim, levar o que aprendeu, os princípios aqui no nosso curso, levar para a vida de vocês, para terem, olhar para trás e poder dizer, eu sou um condutor, né? Por isso até nós temos o banner ali fora na Sim. entrada, né? Eu não dirijo veículo, eu conduzo vidas, né? Perfeito, uma ótima observação e uma frase muito até forte, né? Sim. Absorver essa informação. E dentro da Semana Nacional do Trânsito, né, que a gente está vivendo agora, a responsabilidade de salvar vidas, ela dá uma ênfase ao pedestre. Né? O propósito desse mês agora é o pedestre e também ciclista. Né? Mas agora, na Semana Nacional do Trânsito, o foco foi direitos e deveres do pedestre. Né? Será que os pedestres, como aqui todos aqui em sala de aula são pedestres? Na verdade, nós somos pedestres e estamos condutores. Né? Essa é a verdade. Então, nós sabemos que os pedestres deverão sempre procurar uma travessia segura, uma travessia na faixa do pedestre, mas não é somente, né, eu tenho o direito, né, eu tenho deveres a fazer. O dever de buscar uma travessia segura. Muita gente vai caminhar à noite, vai correr à noite na via. Isso é atividade física, perfeito. Só que vai com roupas escuras. Né? Vão correr na via, não corre na calçada. Porque sempre tem um argumento. Ah, mas a calçada tem muito buraco. Ah, a calçada é estreita. E sempre corre numa via, muitas das vezes. E é perigoso. Então, quando a gente fala em pedestre, temos vários pontos para ter uma observação detalhada ali. Primeiro, se você está com um pedestre, sempre procure travessias seguras de visibilidade. Então, por exemplo, você está a 50 ou mais metros de uma faixa, a lei permite que você atravesse fora da faixa. Mas esse permitir é com atenção, é ver e ser visto. Né? É ficar atento, é uma travessia reta, não é travessia em diagonal. É atravessar reto, né? O tempo todo. E em alguns lugares, né, onde tem semáforo para os pedestres, tu tem que aguardar o semáforo pedestre. Não pode chegar simplesmente, tem uma faixa pedestre e tem um semáforo pedestre vermelho, que ele pode atravessar. Não pode. Tem que aguardar ficar verde para ele também. Uma situação muito comum que a gente acaba encontrando na via pública é os pedestres crianças, né, quando saem das escolas. Tá? A criança, quando ela sai da escola, como nós fazemos também, sair correndo, né, sair em bando. Uma alegria isso. Só que isso é perigoso hoje, porque mudou. Né? Se a gente voltar aí há 30 anos atrás para agora, a quantidade de veículos na via é muito grande. E não somente isso, né? A gente fala da velocidade dos veículos. Para quem aqui já andou de Fusca, o 1600, para quem lembra, são veículos carburados, né? Talvez muitos aqui não tenham essa chance de dirigir ou limpar um carburador, na idade de vocês, mas é muito legal. Mas é 1.6, carburado. Hoje o carro 1.0, todo eletrônico, ele tem muito mais potência do que um Fusca 1600. Mas lógico, isso também tem a questão. É um carro que tem um freio melhor também, né? Tem freio ABS, tem freio a disco, enfim. Está melhorando. Mas vejam, aumentou a velocidade, aumentou a potência dos veículos, mas as vias ainda são muito poucas preparadas para esse tipo de veículo. Por isso que hoje a gente vê muitos acidentes em rodovias no Brasil, principalmente nos trechos não duplicados. Temos aqui um exemplo muito claro da BR-470, para quem conhece aqui a região aqui de Itajaí e Blumenau, quanto reduziu os acidentes de trânsito nessa rodovia, pelo simples fato de duplicar a grande parte do trecho. Né? Diferente para quem é do oeste, na BR-282 ou lá para baixo do sul do estado 281, que ainda não está duplicado, como acontece tragédias em acidente de trânsito. Então, veja, tudo isso faz parte de comportamentos no trânsito seguro, que depende da gente. E essa é a proposta da Semana Nacional do Trânsito. E não somente os CFCs devem trabalhar isso, né, tratar com essa responsabilidade do trânsito, mas que todos os cidadãos brasileiros possam refletir. Eu até comentei isso hoje em sala de aula, que o assunto trânsito, a gente está falando aqui sobre trânsito dentro de um CFC. Mas é importante falar sobre trânsito nas igrejas, nas empresas, para perguntar como é que está o seu deslocamento até a empresa. Como é que você veio até o seu trabalho? Escolas. Nas escolas. Veio dirigindo, veio a pé, veio de carona? Todos esses elementos do trânsito, ele tem um compromisso com a segurança, né? O caroneiro tem que usar cinto. A criança, depende da idade, da altura, tem que usar cadeirinha.
né? O pedestre tem que estar atento, tem que andar um atrás do outro, não em fila, né? É igual ciclista. Então veja, são vários fatores que a gente acaba dando uma volta e sempre chegando na responsabilidade das pessoas. Então, precisamos sim pensar e parar para analisar. Bom, leis no Brasil tem demais. Inclusive hoje, né, concretizou hoje a 41ª lei que alterou o Código de Trânsito. 41 leis mudou o Código de Trânsito. Imagina, leis não faltam. O que falta agora é a gente conhecer elas, porque de acordo com a nossa Constituição Federal, o não conhecimento da lei não vai me isentar de responsabilidades. Então as leis são públicas e estão para serem cumpridas. Importante que cada um faça sua parte, para que nós possamos, certamente, aí, em breve, ter um trânsito harmônico, um trânsito seguro, que é o propósito do CFC, né? Sim, Que aconteça um trânsito, como você falou antes, que os seus alunos daqui a pouco saiam daqui com um comportamento diferente do que chegaram. Sim. Eles precisam sair melhor do que chegaram. E esse melhor é conhecimento, que não existe mágica. Tá? Não existe mágica. Nós precisamos entender o porquê se existe a capacitação dentro do CFC, que é despertar nas pessoas a responsabilidade. Eu sempre falo isso e, por coincidência, esse ano ver a Semana Nacional do Trânsito em cima dessa frase, a responsabilidade salva vidas. Só que a questão principal, vamos despertar em nós a responsabilidade do trânsito. Você como pedestre, você como condutor, precisa fazer a sua parte. Acima de tudo, a segurança das pessoas. Certo, Nani? Certo. Aqui em Gaspar teve algum outro evento dessa Semana Nacional do Trânsito? Eu vi que a autoescola participou de um evento semana passada no centro. Sim. O que aconteceu lá no sábado? A gente nos reuniu, os colaboradores, né, da autoescola. Só faltou o diretor-geral, porque ele nem estava... Falando nisso, temos aqui então o diretor de ensino, o Silva, o Pedro Silva, o diretor-geral né, e agente de trânsito também, o Silva aqui de Gaspar. O outro agente de trânsito também, Sérgio Luiz Bagato, que é o diretor-geral. Temos aqui a Bruna, instrutora, a Jimmy, temos a Nelly, Gisele também. Então a equipe buscando aí, né? Por aí. Então, sábado nós nos reunimos na Praça de Gaspar, onde nós tínhamos preparado o panfleto, né, para a nossa autoescola, e com a frase sobre a conscientização do trânsito, né, por mais paz no trânsito, né? Aí a gente abordamos as pessoas, os veículos, né, os condutores, e entregávamos os panfletos. Alguma pessoa não quis receber? Alguma pessoa questionou? Teve alguns que não quis receber. Teve alguns, aliás, várias pessoas, né, Bruna, Pedro? Por que não quiser receber? Então, eu creio que porque iria afrontar o comportamento dele como motorista, como condutor, no caso, né? E vocês estavam uniformizados? Sim, todos uniformizados, né? Fizemos um trabalho lindo. Eu creio que é uma sementinha plantada, né? É uma sementinha plantada. Então, eu acredito que toda sementinha plantada, se nós semeamos 100 sementes, uma vai brotar, né? Então, o nosso interesse é esse, né? Como a gente comenta entre nós, instrutores, alunos, família também, né? Nos nossos bate-papos. Acho que eu comentei no curso também, um dia desses eu comentei com eles. Aliás, eu sempre falo isso porque eu sou mãe, né? E não é só questão de filhos, esposo, amigo, enfim. Para que menos famílias acordem de madrugada, às vezes chorando, lembrando de alguém que saiu para o trânsito e não voltou por responsabilidade, talvez dele próprio, né? Sim, às vezes de outro, às vezes dele próprio. Então, o nosso trabalho de sábado foi pensando nisso, na conscientização, mais paz no trânsito, porque é muita violência, muitas pessoas parando, cortando o seu sonho, deixando pela metade em função de falta de conscientização, né? Isso foi importante para quem está nos acompanhando pela live. Nós estamos aqui falando da Autoescola Neri Gaspar, na Semana Nacional do Trânsito, né? A semana começou dia 18 até dia 25 de setembro. Nosso bate-papo, nossa conversa aqui é tratar sobre o tema geral, que é responsabilidade do trânsito. Já falamos um pouquinho sobre a agenda de trânsito, sobre a questão do comportamento dos pedestres, dos ciclistas, dos condutores. Também falamos sobre a questão da função e da responsabilidade dos CFCs. A gente está aqui debatendo esse assunto. A autoescola ele fez aí um projeto semana passada de abordar pessoas na via pública. É muito comum também eu fazer essa atividade com meus alunos lá no espaço de trânsito, e a gente às vezes realmente percebe uma resistência das pessoas. Tanto é que a gente mudou um pouco nossos projetos, que é apresentar um cartaz
pelo menos não aborda ninguém. Pelo menos a lei está ali. Sim. Né? Na verdade, muitos acabavam não parando. Isso nossa Visão. Nossa visão. Porque pedágios, muitas pessoas vendendo na rua. E até a questão do Covid também. Né? E como o nosso panfleto, nossa mensagem tinha um bombom grampeado junto, talvez alguns pensavam, não, tá vendendo, né? Então não vamos gastar com isso, ou coisa assim. Quando na verdade era um mimo, né? Que a gente queria, colocamos junto, mas muitas pessoas não pararam por alguns motivos pessoais, né? E até mesmo falando na questão do semáforo, né? Lembrando para quem vende produto de semáforo, né? Ou fazem malabares, é uma atividade perigosa, muitos municípios não permitem mais isso. Eu também sou a favor, porque as pessoas estão no meio dos carros, não tem nenhuma autorização, e se houver uma colisão, ou melhor, um atropelamento ali, quem é o culpado? Né? Então essas pessoas estão aí fazendo esses malabares, vendendo produtos ali no semáforo, não deveria estar ali. Tá? Deveria ter uma fiscalização e tirar, porque se acontecer um atropelamento, infelizmente é uma vítima, independente da pessoa que está ali, mas há um prejuízo na saúde da pessoa e às vezes vai prejudicar o condutor que está ali tranquilamente indo para o seu trabalho, para sua casa, por uma distração, não viu esse cidadão ali correndo dentro dos carros. Pois é muito perigoso. É bom que você falou isso, porque é uma atitude aí voltando à responsabilidade no trânsito, tá, gente? Isso é muito importante. Então, são vários assuntos que envolvem o trânsito no Brasil hoje que são delicados e perigosos. É a questão do semáforo, né? A questão dos ciclistas. Hoje, o ciclismo hoje urbano está muito em alta. Muita gente hoje está andando de bicicleta em grupos. Muito legal, isso é saúde, isso é importante. Mas, lembre-se, não se deve andar de bicicleta um do lado do outro, é um atrás do outro. Se for andar à noite, roupas claras, tem que usar os equipamentos obrigatórios, que é a luz dianteira, a luz traseira vermelha, um colete, uma roupa clara, e seguir o mesmo fluxo dos demais veículos. A bicicleta, ela é um veículo, ela não pode andar na contramão. Quer dizer, tem uma exceção, né, que ela pode andar assim, porque se houver uma ciclofaixa ali, ela pode até andar no sentido contrário. Fora isso, a bicicleta tem que seguir o mesmo fluxo dos veículos. Tá? Porque ele é um veículo. E muitas vezes não tem essa noção, né? Mas fica a dica, a gente vai estar sempre buscando e orientando as pessoas que pedalam para que preste atenção e fique atento a isso. Tá? Sim. Eu acho que temos algumas perguntas. Isso, aqui temos aqui alunos do Espaço de Trânsito assistindo a gente, então, satisfeito pelo prestígio dos meus alunos aí, estão aí certamente um pouco cansados, porque hoje falam bastante sobre leis de trânsito, mas nunca é demais falar de trânsito, né? É importante para a gente poder estar sempre atualizado e com certeza aí. E se você tiver alguma dúvida, pode mandar sua pergunta aí, que daqui a pouquinho estamos encerrando, mas dá tempo ainda fazer ainda alguns questionamentos, tá? Para que possamos realmente aí abrilhantar cada vez mais a nossa live. Os alunos também, se tiverem alguma pergunta para fazer, quiserem tirar alguma dúvida, pode escrever no papelzinho e pega para a gente. Alguns aqui eu perguntei que já dirige, né? Aí é um problema deles porque, infelizmente ou felizmente, vão ter que cumprir a carga horária, né? E é até bom que já dirija um pouco, para que a autoescola consiga até lapidar ou tirar alguns vícios e orientar até, ou não, né? Às vezes já sabe tudo correto, já aprendeu, né? E a gente precisa, às vezes, só dar uma melhorada aí no aprendizado. Temos também aqui William Abreu. As pessoas têm sua resistência muito grande em mudar o comportamento, mas é nesse trabalho de formiguinha que vamos fazer a diferença. Muito bom, William. Obrigado pela colocação. Isso mesmo, tá? E trânsito, na campanha, se eu me falo em memória, 2015 ou 2016, na campanha do Denatran, antigo Denatran, que agora é o Senatran, dizia o seguinte: nós somos o trânsito. Então, isso mesmo, todos, né, que envolvem o trânsito hoje fazem parte dessa responsabilidade. Né? E comportamento, William, até você botou aqui esse seu ponto de vista interessante, que os hábitos, né, segundo algumas pesquisas, a mudança de hábito ela leva em torno de 3 meses para acontecer. Então, desde que você comece a praticar todos os dias. Então, para você que tem um hábito, né, inseguro no trânsito e quer mudar para um hábito correto, né, pratique pelo menos 3 meses direto, você vai conseguir mudar ele. Então, veja, tudo envolve o nosso comportamento. Tá? E é muito importante a gente ter essa noção. E para quem nos acompanha também, só lembrando aí que tivemos aí várias mudanças recentemente da lei do Código de Trânsito. Apesar dos 24 anos do Código de Trânsito hoje em vigor,
né, a nova lei que alterou alguns artigos do trânsito, inclusive a de hoje, é importante para que as pessoas se interagem um pouco mais sobre as mudanças que tiveram. Tá? Algumas coisas beneficiou, outros não. Muita coisa mudou também. Tá? E para você que está aí buscando conhecimento, né, você procure uma autoescola que sempre vai trazer as informações atualizadas. A autoescola, não só no nosso estado, né, nosso Brasil, que trabalha com a formação dos condutores, é uma empresa que tem muito conhecimento na área de trânsito. Então não deixe para procurar uma autoescola somente quando precisar renovar sua carteira ou tirar sua habilitação. Pelo contrário, dúvidas decorrentes do seu trabalho dia a dia, procure uma autoescola. É muito importante. Aqui em Gaspar, a Dona Elita está sempre à disposição para isso, né? Para tirar dúvida. Até mesmo porque aqui trabalham só fera, né? O pessoal está com isso aqui, parabéns. Estamos bem acompanhados. Eu vi um nome tão lindo, é minha filha. Ana Paula Lucas, explicar o uso correto da cadeirinha do bebê. Isso, Cada fase da cadeirinha ocorre muitas infrações nesse sentido. Se ocorrem muitas infrações, talvez, Ana Paula, não temos ainda números, tá? Mas que é importante hoje, né, a gente usar a cadeirinha, não tenha dúvida, né? De 0 a 1 ano, bebê conforto, né? Temos aqui também, tem aqui uma pesquisa aqui, por favor, separa para mim aqui, por favor. Então veja, de 0 a 1, bebê conforto, onde a criança é transportada, né, de costas, né, vamos dizer assim, no sentido contrário do banco traseiro, de 1 a 4 anos e meio, né, a cadeirinha, e acima disso o banco de elevação, se caso utilizar o cinto 3 pontas, tá? A nova mudança agora é recente também, tratando sobre a questão de criança, né, que a partir de 10 anos, né, ela dispensa o dispositivo de elevação ou a cadeirinha, né, fica livre. Mas o mais importante é sempre buscar transportar a criança correta e segura. Tem criança hoje que ela tem menos de 1 ano, por exemplo, e ela não cabe mais no meu conforto. Então transporta uma cadeirinha, porque o mais importante é o acondicionamento da criança. E é interessante a pergunta da Ana Paula, que é a sua filha. Exato, Ana Paula, que bom. Vamos saber que está curtindo a gente aí também. É que muitos pais não sabem colocar a cadeirinha. Então, onde você comprar a cadeirinha, normalmente as lojas que vendem as cadeirinhas, eles passam uma instrução de como colocar. Eu falo isso até porque recentemente eu comprei uma cadeirinha nova para minha filha Mariana, e eu sei colocar, mas eu deixei a vendedora trabalhar naturalmente. Ela pegou, me vendeu a cadeirinha, ela mesma foi lá, instalou, fiquei observando, né? Até auxiliei um pouquinho ela também, mas é importante, quem vende também auxilia como colocar as cadeirinhas. E tem que usar, tá? Falando em cadeirinha, criança, eu gostaria de fazer aqui um adendo aqui rapidinho, para as pessoas que transportam animais soltos dentro do veículo, tá? É muito comum a gente observar pessoas que dirigem seu carro e transportam no braço, atrás do volante, um cachorrinho, tá? Eu costumo bastante, né? Então não é só em Blumenau, também aqui. Sim. Então, eu sempre digo o seguinte, quem transporta, preste bem atenção e fica a dica. Para você que dirige um automóvel e transporta o seu cachorro, o seu animal de estimação, dentro do seu veículo, solto, saiba de uma coisa, você não ama ele, você não gosta de animais. É verdade. Pode até pensar, pô, que absurdo, como eu amo meu cachorro. Quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Se você ama seu cachorrinho, coloque ele no peitoral, põe na caixinha, não deixe ele solto dentro do carro, não transporte entre os braços e pernas. Só para conhecimento de vocês, para quem transporta entre os braços um cachorrinho, e você está transitando a 20 por hora, em uma colisão a 20 por hora, numa colisão frontal, em um muro, tá? Multiplica o peso desse cachorrinho 15 vezes. Vamos dizer que ele tenha 3 quilos. A 20 por hora, uma colisão. Vejam, cachorro de 3 quilos. Multiplica 15 vezes esse peso desse cachorro. Olha o peso que ele vai atingir, batendo no para-brisa desse veículo, que automaticamente, né, quase 50 quilos, vai virar um adesivo. Aí eu te pergunto, você ama, você realmente gosta do seu cachorro? Então coloque ele no cinto peitoral ou coloque ele na caixinha. Isso sim é gostar do seu animal de estimação. E é muito comum as pessoas levarem ele solto. Não vou nem falar em infração de trânsito aqui, que pode até ser enquadrado ou não, o artigo 69 fala sobre isso do Código de Trânsito, mas não vou nem entrar em questão de artigo de infrações. Mas sim entrar na responsabilidade. Se você ama seu cachorrinho, então coloque ele na cadeirinha ou no cinto de segurança. E é comum. Inclusive, eu estou vendo aqui uma estatística aqui, né, que nós temos aqui,
em ano 2020, em Gaspar, foram 19 atuações para quem transportava o cachorro, ou criança, perdão, aqui voltando para a infração do artigo 68, que é transportar criança em desacordo, né, sem cadeirinha. Só em Gaspar 2020, foram 19 autuações, até a Ana Paula perguntou antes, né? E em 2019, foram 55 autos de infrações transportando crianças sem cadeirinha. Aí eu te pergunto, né? Será que esse pai gosta desse filho mesmo? Toda pessoa ou todo ser vivo que se transporta no seu veículo, primeira coisa que tem que pensar, bom, eu gosto dessa pessoa, então coloca o cinto. O cinto é para a segurança dela e sua também. Eu não posso deixar que não use sem segurança, não use, não precisa. E outra coisa muito importante, temos que desconstruir aquela ideia de que eu só uso cinto porque eu tenho medo da fiscalização. Isso é de menos, né? Essa multa grave, pagou, está resolvido. Eu te pergunto, numa colisão, uma pessoa atrás de você, sem cinto, ela sendo esmagada num para-brisa de um carro, qual é o preço disso tudo? Quanto custa isso tudo? Né? Fica a dica, então, sempre use sem segurança, peça, pelo menos, bom, o motorista, eu creio, né? O condutor, ele está usando. Então, e você cobre para o seu passageiro que utilize sem segurança, ou a cadeirinha, se for criança, mas fiquem todos acondicionados. E, infelizmente, né, a gente vai na via pública e a gente vê pessoas ainda sem cinto no banco de trás. Sabe disso? Sim. Acho que não é necessário os que estão sentados atrás o uso do cinto, Eles só acham da frente. Eles acham que precisa. Se nós pararmos para analisar historicamente, se a gente for lá em 1960, o Código de Trânsito falava que o cinto de segurança só era obrigatório para quem transitava em rodovias. Mas mudou. Hoje é em rodovias e vias urbanas. Não justifica andar sem o cinto. Essa é a verdade. Né? Então a dica de segurança viária é isso, que nós temos que ter vários fatores, porque falando em acidente, em lesões, em mortes, tudo isso gera um custo, né, para o governo, e sem falar a perda desse ente querido. Então a família perde uma pessoa, às vezes por uma imprudência ou uma negligência, né, ou uma imperícia. Isso que é muito comum no nosso trânsito. Só voltando um pouquinho à cadeirinha, enfim, eu creio que a Ana Paula perguntou ali sobre a cadeirinha e tal, em função de que ela tem uma bebê, né, de 2 meses, e sobre, eu creio que da forma que ela perguntou ali sobre até que idade bebê conforto, até que idade banco de elevação, cadeirinha de elevação, até que idade, enfim, eu creio que seja nesse sentido também idade que ela perguntou. De 0 a 1 ano, bebê conforto. Mas desde que ela se encaixa ali. Se chegar com 8 meses e ela não couber mais naquele bebê conforto, vai para cadeirinha. Mas se ela seguir a regra e a criança, né, esteja acondicionada corretamente ali, beleza. Então, ó, de 0 a 1 bebê conforto, de 1 ano a 4 anos e meio é a cadeirinha. Daí em diante, de 1 a 4, perdão. E de 4 até 7 anos e meio é a elevação. Então, essa é a regra hoje prevista pelo Código de Trânsito brasileiro hoje, né? Que é importante. Temos aqui mais algumas informações aqui, no ranking de infrações. Temos aqui, então, a 4ª infração de 2021. Dirigir sem habilitação em Gaspar, 123 autos. Veja, falando um mapa aqui de infrações na cidade de Gaspar. Então, uma pergunta, desses 123 autos aqui, são pessoas que dirigiram sem carteira. Por acaso, não é nenhuma aqui não, né? Ah, não, só para concluir aqui o raciocínio, né? A 6ª, acho que não, a 6ª infração em 2021, que é 158 autos. 2020. Em 2020. Em 2020 foi mais ainda, cara. Isso porque foi o ano da pandemia, né? Em 2021, bom, até agora, né? 123 autuações. Em 2020, 158 autuações. Infelizmente, eu acho que esse ano vai ultrapassar 2020. 2019. Em 2019, tivemos 141. Olha só o gráfico, né? 2019, dirigir sem habilitação. 141 em 2019. Em 2020, 158. 2021, 123. Então, tomara que não passe mais disso, né? Que as pessoas tenham consciência que deve dirigir com responsabilidade, porque só pode dirigir em via pública com autorização. Nesse caso, nós chamamos de CNH ou
PPD, para quem está aqui em autoescola agora fazendo sua carteira, que é a permissão para dirigir, que vale por 12 meses. Nem perguntas aí? Vamos tentar entender aqui. AK, Os motoristas de aplicativo. aplicativo Deveria deveriam esperar. ensinar o passageiro a colocar o cinto de segurança. Grande parte não tem feito, pelo menos os que eu tenho chamado. Então é um puxãozinho de orelha ali Isso, dos o nome aqui é motoristas. Carola Zaretti. Isso, Carola, Carola. Vamos excelente pergunta. lá, né? Então, assim, ó, como você falou que os motoristas de app deveriam esperar o passageiro, aí entra a nossa participação como passageiro. Né? Lembrando que é um Cobrança. serviço que você está pagando, é isso mesmo. O motorista, para o veículo, não coloquei o cinto ainda. É muito importante isso, sim. Sabemos que o aplicativo, quanto mais viagem, mais ele consegue trabalhar, Quanto menos tempo perde, parado, digamos, né? Mas que interessante isso. Inclusive, Interessante. Carola, existe aí a grande possibilidade, em breve, os municípios do nosso estado regulamentar essa atividade. O que seria isso? Esses motoristas, em breve, deverão passar por uma formação, como é hoje o taxista. E nessa formação, muito provável, né, que quem capacitar esses profissionais irá orientar essa questão e só poderá colocar em movimento o veículo quando todos estiverem de cinto de segurança. Isso foi interessante porque eu uso muito aplicativo, mas tem aquele motorista de aplicativo que nem me cobra o cinto. Né? Eu coloco porque é a minha segurança, mas muito nem te cobram e deveria cobrar. Por quê? Essa infração do passageiro sem cinto vai para ele. Então, a gente tem que usar, né, um pouco do conhecimento das leis de trânsito, até para que ele cobre os demais o cinto de segurança. Mas muito interessante a sua pergunta, bacana. Obrigada pela participação, né? É importante estarmos aí interagindo, né, com essas perguntas, porque às vezes as pessoas acham que podem dar sem cinto. É porque talvez alguns aí tenham conhecimento, a gente voltando na cadeirinha, né, falando em cadeirinha, o aplicativo hoje está amparado por lei que não precisa cobrar também de cadeirinha para transportar criança, né? E eu acho, do meu ponto de vista, isso um equívoco da lei, não deveria, né? Deveria sempre cobrar o dispositivo. Só uma coisa importante, falando em táxi e aplicativo, que a lei não autoriza, a lei não cobra que transporte criança de 1 ano na cadeirinha ou no bem conforto, a lei permite eles não transportar criança sem nada, que eu acho um absurdo. Tá? Eu vou sempre dizer o seguinte, que não deveria ter essa autorização, tinha que cobrar sim sempre as crianças com cadeirinha, bem conforto, com elevação, mas esse dispositivo ele tinha que sair dos pais ou dos responsáveis das crianças e não cobrar do táxi, do aplicativo e muito menos autorizar a transportar crianças sem um dispositivo. Isso é uma questão que tem que sair dos responsáveis pela criança. Se eu tenho uma criança de 2 anos e vou pegar um táxi, eu tenho que levar o dispositivo. A criança é minha. Entendeu? Isso tem que acontecer, deveria acontecer e não liberar transportar crianças no táxi e no aplicativo sem nenhum dispositivo, que aconteceu hoje nas leis brasileiras. Plínio de Palhoça, agente de trânsito. Plínio, um abraço, Plínio. Obrigado pela audiência, estamos juntos aí sempre, né, na busca de um trânsito melhor. E hoje, só para ressaltar, né, dia 23 hoje, é o Dia Nacional do Agente de Trânsito, esse grande guardião aí, nosso trânsito, né, esse grande profissional que ajuda nós como instrutores, né, especialistas em trânsito, trazer, né, um trânsito mais harmônico, um trânsito com mais responsabilidade. Isso é importante, tá? Nelly, as suas considerações finais aí para a gente finalizar? Passou tão rápido, né? Passa rápido. Tanta coisa boa para conversar, né? Tão interessante. Então, da minha parte, muito obrigada a todos os envolvidos, meus alunos queridos, né, que cederam esse horário para a gente poder fazer esse bate-papo, né, essa live aqui, nossa primeira live da autoescola. Teste, ali, né? Teste, isso. É minha primeira também autoescola. Eu queria estar ali assistindo, participando, fazendo perguntas, na verdade, mas estou aqui junto com o Fábio. Muito obrigada ao Pedro, né, que deu a ideia, nosso querido diretor de ensino. Nossos colaboradores, Bruna, Jenny, Gisele, meu esposo, que está sempre junto, né, em tudo, nos ajudando, nos apoiando, e o Fábio, que desde o início da nossa autoescola me deu forças para isso, né, nosso projeto, ele sempre esteve de mãos dadas com a gente aqui,
eu sempre lembro da primeira vez que a gente conversou sobre o assunto, ele me disse que a autoescola seria uma loucura, mas eu não sabia que era tanto. Mas é uma loucura muito boa, que está me realizando como profissional e que tudo o que eu pensava que poderia fazer diferente, hoje está na minha mão para tentar fazer diferente. Nosso foco é esse, nossa meta é essa, fazer algo diferente para que o nosso trânsito realmente tenha um rumo diferenciado, que é mais paz no trânsito, como o Fábio disse, ressaltar responsabilidade, né? Então, nós nos sentimos como profissionais de responsabilidade e agora muito mais que temos essa autoescola sob a nossa responsabilidade, né? Quantos condutores que vão sair daqui que nós vamos nos sentir responsáveis por atitudes deles lá fora envolvidos no trânsito. Fábio, obrigada por ter aceito o nosso convite. É sempre muito, muito bem-vindo e estamos aqui, né? Nelly, só para registrar aqui, então, você conhece muito bem também o Marlos Campos, está lá nos acompanhando. Ai, querido, fala, irmão, beijo! beleza? Um abraço aí também, tá na live que a gente aí, estamos juntos, tá nessa labuta, né? Para um trânsito mais... sempre junto, Marlos, sempre, desde o início da autoescola, né? Com agradecer, ideias maravilhosas, né? E nos ajudando sempre. Eu finalizo a nossa live de hoje, né, agradecendo, eu falei para os alunos aqui antes, né? Acho que antes de mais nada, agradecer a nossa saúde. Né, hoje, por estar aqui hoje com saúde, falando, respirando, aproveitando a vida, que cada segundo da nossa vida é um milagre. É um milagre. Isso está acima de tudo hoje, né? Claro, com muita fé, né, com muito amor. E a proposta é essa, a gente trocar uma ideia, conversar um pouco, trazer as novidades, provocar, né, que o trânsito ele pode ser melhor sim, não só depender do CFC, é que o CFC faz parte da mudança, o agente de trânsito faz parte da mudança, mas as pessoas é o elo principal. Né? Cada um. Nós somos o trânsito. Então, agradecer a você que participou com a gente agora, tá? Qualquer coisa aí, segue a gente no Instagram, mande mensagem, que posteriormente a gente responde também, a gente faz um vídeo respondendo você com as suas dúvidas. E obrigado por estarmos aqui há quase uma horinha conversando, tá? E a vocês aí um forte abraço. Fique com Deus e até a próxima. Beijo, bem grande. Fechou? Salva ali na...